Olá, amigo internauta, estamos aqui reunidos mais uma vez aqui, eu, Fred João, e o pessoal do Grupo Cron, aqui no programa Sexto Sentido. E vamos discutir um tema muito polêmico que vocês aí em casa, com certeza, têm um pouco de referência desse tema, e a gente vai discutir hoje aqui a mediunidade, né, Cris? Sim, mediunidade tem variantes aí, né? Porque Sim. tem clareaudiência, clarividência, telecinesia, tem N coisas, mas vamos falar um tema específico. Incorporação. É possível? Vou perguntar para o presidente do UNIP, que é um pesquisador e que tem aparelhagem. Eu gostaria de saber da sua opinião, Joel, como pesquisador. Tudo bem, Joel? Tudo bem. Boa noite para todos. Joel, me explica um pouco, pelas suas pesquisas, é possível um espírito incorporar uma pessoa, acoplar? Me fala como que funciona isso. Me explica para o nosso internauta como funciona. Olha, nós tivemos fazendo pesquisas em várias áreas onde esse fenômeno ocorre. E fora aquilo que a gente observa, né? Fora aquele teatro que ocorre, vamos dizer assim, e os atores estão ali atuando, não estou dizendo que é mentira, não é isso, mas ocorre um ritual, né, nesse caso. E nós nos envolvemos dentro desse meio para que nós pudéssemos sentir na pele. Se acontece a possessão, né? A possessão pelos espíritos. Seria a incorporação. Incorporação. O que nós percebemos, mesmo pelas fotos de infravermelho, que você percebe ao lado da pessoa algo com uma cor diferente da cor da pessoa. Aquela que fica mais próxima, mas que é mais visível, inclusive para os equipamentos. Consultando pessoas que têm essa capacidade, muitos deles nos dizem a incorporação ela não existe. Existe um acoplamento, ou seja, uma ligação, né? E você pode ou não ficar consciente. Entendeu? Se você se decidir por ficar inconsciente, aquela personalidade ou energia, ela passa a comandar o seu corpo. Os bons médiuns, isso no campo da espiritualidade, no campo espírita, tá? Mediunidade tem a ver com a religião espírita. A pessoa pratica coisas que ela depois não lembra, porque ela entra numa fase de esquecimento. Ela não. É como se tomasse uma anestesia geral, você faz tuf, apaga, passou horas, para ela acontece isso, não tem sonho, não tem nada. Agora, existe, como eu te falei, existem os teatros, que não está acontecendo absolutamente nada. Então isso é mistificação. Isso é mistificação. Existem aqueles que falam, que fazem, que acontece, que não lembra, mas depois você dá uma tocadinha de leve no assunto, a pessoa lembra, quer dizer. Então, mas também existe a influência espiritual que atua na psique do indivíduo. Isso. Agora vamos falar de outro campo. Porque dentro dessa área que nós atuamos, nós também fomos às igrejas. Tá? Interessante. Se você deve, como pesquisador, deve ter visto, por exemplo, uma pessoa falar em línguas. Falar em nome do Espírito Santo. Falar em nome do Espírito Santo. Falar a palavra de Deus. Profetizar. A palavra médium, para essa pessoa, é uma ofensa. Mas ela está tendo o fenômeno em si está ocorrendo ali e aqui. Quando uma pessoa faz um desdobramento, como o Mauro estava falando, eu poderia, observando pela visão espírita, que você estava fazendo uma viagem espiritual. Você estava com os espíritos. Mas você não considera isso. Mas essa é por uma visão. Pela visão de uma outra linha, você estava com o demônio.
Então, a energia existe, pode ser contatada, pode ser medida. Você vê quando algo que não é muito, veja bem, não vou falar que é do mal, algo que não é bom, porque isso depende do ponto de vista de quem observa isso, a temperatura cai. Você vê nos termômetros, a temperatura cai 15, 14 graus mais ou menos. Isso acontece inclusive em rituais de exorcismo, acontece no bússola inverte também. Isso, a temperatura cai, você sente mal-estar, é visível isso, as pessoas que estão presentes sentem mal-estar, sente aquele distúrbio, porque está havendo um distúrbio eletromagnético, pode ser captado. Isso nas suas aparelhagens você capta tudo, Joel? Quando estão realmente manifestando no meio físico, sim. Quando ele está se manifestando no meio mental, já é mais difícil. Então, agora uma pergunta que eu tenho que fazer para eles em cima disso, que é muito interessante, é o seguinte: dentro dessa sua experiência, quanto por cento você sente que é real nessa história toda? Caso a caso. Mais ou menos. Assim, você tem uma porcentagem? Para você ter uma ideia, nós temos isso, nós vamos tocar nesse assunto com mais clareza, com mais profundidade. Nós tivemos uma faculdade aqui de São Paulo fazendo uma pesquisa no edifício Martinelli. O Martinelli, ele tem uma fama de mal assombrado. A equipe que foi conosco, o diretor, os câmeras, os iluminadores, a equipe toda, eram umas 15 pessoas. Quando chegou um determinado momento, então a Mari e o Leandro estavam juntos, nós começamos a fazer a medição e não tínhamos encontrado nada a não ser picos de antenas, porque ali tem muita antena de radiofrequência e antena de micro-onda. Então a gente sentia os picos no aparelho, então a gente sabia que tinha um padrão. Mas o pessoal que estava com a gente não sabia. Eles estavam caindo de paraquedas ali naquele momento. Eles sentiam, por exemplo, algum tipo de reação no corpo quando passavam por ali? Um deles, ele travou, mas ele travou e falou: tem alguém segurando minha perna, que não sei o que. Eu fui medir, nós estávamos tendo um pico eletromagnético. Interessante. Mas o pico, ele tinha um padrão. Como ele tem um padrão, a gente já sabe que é transmissão de dados. Então, como era muito forte aquele pico, que ele faz isso aqui assim, ele batia sempre no mesmo lugar. É constante isso. Era constante. Dava aquele pico, dava outro pico, mas ele foi atingido por aquela energia eletromagnética e ele passou a paranoia. Ele sentiu que tinha um fantasma, que tinha isso. Aí atuou a psique dele nessa questão. Atuou a psique dele e ele se sentiu mal, com muito medo e jurava que era fantasma. E os outros da equipe tiveram semelhantes coisas. Aí ele vai falar: ele é mal assombrado? Até esse ponto a gente realmente não sabia, porque existia muita interferência eletromagnética. Até que num dos gravadores apareceu uma voz que não era de ninguém. Né? Verdade. Isso nós vamos mostrar mais à frente para vocês. Na matéria de transcomunicação. Mas assim, em resumo, eu tive uma experiência pessoal, viu, João? Quando adolescente, eu participei de centro de Umbanda, fiz cabeça em Umbanda, para quem não sabe. E eu tive umas experiências pessoais. Com 7 anos, eu incorporava lá um caboclo que falava em tupi-guarani. Primeira vez que eu fui num centro, eu nunca... Então, era uma coisa tão surreal, porque eu tinha 7 anos, eu nem sabia o que era isso. Entendeu? Então, deve existir algum tipo de interferência psíquica nesse acoplamento áurico, né? Porque eu vejo muitos... Com perdão, se você perguntar, eu vejo muitas pessoas que incorporam, percebe que tem alguma coisa com a pessoa e que está interferindo, né? Tem casos e casos aí, né? Por isso existe o exorcismo? Sim. Olha, é uma coisa tão interessante. Você pega o medidor Gauss, na hora que começa um trabalho, que nós fomos no centro, começa o trabalho com a roda, assim que chega a primeira entidade, Exu, ele dá o pico, lá em cima. O aparelho não acredita em nada, o aparelho não tem fé, não tem nada, ele dá o pico. Chegou os guardiões, ele já... E na transcomunicação também nós pegamos aqui algumas coisas interessantes. Eu estou falando porque o João tem aparelhos, todos baseados na física, e que faz essa comprovação e essa medição. E nós fomos
Porque os internautas estão interessados, nós somos uma casa pequena. Vamos colocar uma roda das assassinas. Porque o pessoal vê vultos lá, Via né? vultos lá, viam. Eu vejo que essa história até hoje ela continua sendo explorada. Realmente existe alguma coisa de diferente por lá. Olha, Fred, primeiro a gente vai, sem equipamentos, ter as sensações. Sabe aquele arrepio na boca? Sim. Aquelas coisas são o primeiras jeito de você sensações. medir se tem um campo eletromagnético é justamente por aí. Você vai e sente a sensação do ambiente, você fica atento a essas sensações. E nós entramos lá e era uma felicidade, você sentia a sensação de felicidade. Então, nós conversamos com a equipe, ela falou, olha, gente, nós podemos montar todo o equipamento aqui, mas à primeira vista não tem nada, né? Aí eles estavam fazendo um teste com a gente, a equipe estava fazendo um teste com a gente. Né? Mas que teste era esse? Para ver se realmente nós éramos o que falávamos que era. Então, realmente aquela casa era uma casa de felicidade dos meninos lá, era um lugar muito feliz. Qualquer indícios de alguma coisa pode ser fruto da imaginação ou um estase momentâneo, ficar perto do aeroporto de Bica, né? E você tem bastante rede elétrica passando ali. Então essas frequências de onda, pelo que eu estou entendendo, de eletromagnética e tal, elas interferem na psique do ser humano. Muito. Acho bom você falar isso para o internauta, porque nem tudo que parece né, gente? Olha, gente, isso é tão importante que existe um projeto chamado Projeto ARP, tá? De ondas eletromagnéticas. Elas são retransmitidas através de torre de celular, ninguém percebe, não dá para medir. Você mede os picos, Gauss, se você quiser, tá? De 0 até 3 Hz, você se sente deprimido, passa a depressão. Isso é experiência feita em laboratório. Estudado, Não foi eu que fiz. estudado, Não foi por aqui, foi por laboratório Gênio, lá nos Estados Unidos. De 3 a 7 é possível te dar uma euforia muito grande. Então essas E de ondas 7 mexem. para cima, violência. Nossa, que interessante que passa da felicidade para a violência, o outro oposto então. Então você vê que isso também foi estudado como arma, certo? Então as experiências da KGB com condicionamento mental era tudo através de pulsos magnéticos, não de drogas ou outras coisas assim. Conforme a frequência dos pulsos magnéticos, você provoca até mesmo a saída, como você está falando. Agora, uma pergunta, viu, O Jorge? desdobramento também acontece por aí. Foi usado como espionagem. Agentes psíquicos. Os agentes psíquicos, né? Eles passavam por uma espécie de um capacete que eles colocavam para espionar o país. Olha que interessante. Você já teve alguma experiência de clarividência? Já. Eu vi uma aqui dentro da minha casa. Já É, eu saí correndo atrás de um cara aqui, que eu não vi o cara, mas que ele é muito sério. Ele saiu correndo, literalmente. Nós estávamos aqui em grupo e nós vimos a seriedade dele. nós estávamos conversando, nós íamos fazer uma transcomunicação. Nós íamos colocar os equipamentos aqui e íamos fazer a transcomunicação. E eu estava sentado ali onde estava, você não vai ver, mas está um gato sentado ali na poltrona. E eu estava ali. De repente, na escada apareceu uma pessoa, né, uma forma humanoide, não é possível, não consigo definir exatamente as características, porque a pessoa humanoide ela subiu a escada, mas para mim eu estava vendo real. Eu subi atrás dela, eu sou assim, na hora do medo, é o meu caso, eu ataco, eu não retiro. Então você foi atrás da pessoa. Eu fui atrás. Ele foi atrás da pessoa. Nós chegamos lá em cima, não tem nada. Mas não era um ser espiritual. Eu vou já dizer, porque o ser espiritual ele não tem esse tipo de comportamento nem de vibração. Ele parecia para mim físico. Tá? Que num determinado momento, numa determinada condição psicológica que eu estava, aquilo ocorreu. Eu estou com uma pergunta para você que eu acho bem curiosa, porque tem muita gente que acho que gostaria de saber disso, mas assim,
É possível que através do seu poder mental você ignore aquela frequência, aquele espírito que a pessoa pensa que está vendo, ou realmente está vendo, e ele ignore mentalmente aquilo até a tal ponto daquilo realmente fazer efeito e aquilo sumir do mapa da casa dele ou não? Ou é uma energia que está impregnada no local e não adianta esse tipo de se ignorar mentalmente que a coisa vai permanecer no local? Olha, aí nós vamos entrar num outro fator que seria a experiência dos padres, dos pastores, dos xamãs, tá? Dos benzedores. Eles praticam determinados tipos de orações ou rituais que em alguns casos nós percebemos que desaparece. Outros casos, como o poltergeist, por exemplo, não adianta fazer nada. Ele é um problema do solo. Ah, tem isso também no solo. Né? Muito calcário embaixo, ele provoca esse efeito que ele fica como um disco quebrado. Ele não para e prejudica a vida de todos naquele local. Onde você encontra um adolescente, tem, juntando um local de calcário, um adolescente, você tem o quê? Fenômenos físicos. Fenômenos físicos? Isso, coisa andando, voando, caindo. Telecinesia. Que não tem nada a ver com o espírito realmente em si. Tem a ver com esse processo então. Tem com esse processo. Então existem lugares, no planeta todo, vários lugares, onde essas energias, os índios mesmos, eles evitavam esses lugares. Anhangabaú, por exemplo. Anhangabaú, já o nome já diz, é Rio do Diabo. Eles não iam lá. Ah, entendi. E no caso, Cris, eu ia perguntar para ele também o seguinte, e no caso como o Joelma, por exemplo? E aí perdeu-se almas e tantas histórias popularam ali. Como é que acontece? Você fez alguma pesquisa no Joelma ou não? Ainda não? Não, porque a administração do Joelma, eles querem esquecer o fato. É bem difícil, né? Foi feito uma tragédia, né? Foi feito pedido por escrito para eles para fazer esse tipo de pesquisa, mas eles preferiram não tocar mais no assunto. Ignorar o assunto. Então, existem os comentários que tentaram nos levar também no cemitério das 13 almas do Joelma, certo? Mas nós achamos que não é ético isso, tá? Não é só aquelas pessoas que estão ali no seu descanso eterno. Existem muitas pessoas, muitas famílias. Nós jamais entraríamos ali para usurpar o direito dos outros. Não é uma questão de ética. Você como pesquisador, né, eu sei que você tem todos esses equipamentos de pesquisa, inclusive ligados à física. Como você vê um caso de possessão demoníaca? Porque você já foi evangélico também, sim. Eu sei. Como que você vê a possessão demoníaca? Ela é real? É a pessoa que está vivenciando aquilo? É a psique da pessoa que está fazendo ela vivenciar aquilo? Ou realmente acontece a possessão e faz aquele estardalhaço todo que a gente vê, né, no caso de uma possessão? Olha, nós estudamos a possessão, mas a gente poderia conversar numa outra oportunidade? Podemos então, sim. Vamos tocar só nesse assunto? Porque é um assunto interessante. A gente vai falar de exorcismo. O Joel vai explicar tudo sobre isso. Então, não percam. Fica para outro programa então. Próximo programa. Até depois, pessoal. Até lá.